Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o IBR3, ok? Mas antes de falar sobre o vídeo sobre o IBR3, eu gostaria que você me seguisse nas minhas redes sociais, no Instagram Investir do Bem IBSA3. Nós estamos também no Spotify também é Investir do Bem IBSA3. Lembrando que no Spotify eu costumo colocar mais áudios, podcasts relacionados a fundos de investimento imobiliário e também nós também estamos no YouTube. Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Que é a nossa hashtag. Então, falando um pouco sobre o IBR3. Existe muita polêmica sobre essa ação, né, sobre essa empresa, porque ela está em recuperação judicial. E eu tive essa ação, eu tive o IBR3 na minha carteira antes da crise e eu vendi recentemente esse ativo. E aí os motivos de eu ter comprado e por que eu tinha esse ativo, por que eu tinha essa empresa na minha carteira e eu acabei vendendo. Primeiro, é importante lembrar que a IBR3, ou a empresa Oi, ela é uma empresa que está em regime de recuperação judicial, ok? Então, o que isso significa propriamente? Significa que a empresa fez uma má gestão dos seus ativos e ela teve que pedir recuperação na justiça. Por quê? Por N motivos, aqui não cabe a gente explicar todos os motivos, mas basicamente foi má gestão, ok? Então a empresa entrou em regime de recuperação judicial e aí sempre a gente vê muitos vídeos no YouTube, vários posts no Instagram, muita gente falando sobre essa empresa e aí você deve estar se perguntando, e eu me perguntava no início, bem, eu sou um acionista buy and holder, é aquela pessoa que vai comprar os ativos e levar por um longo tempo, deixar na sua carteira, e a pergunta é, o IBR3 faz sentido na sua carteira? E aí eu diria para você sim e não. Não faz sentido se a empresa não faz sentido para você. E eu diria sim, faz sentido se a empresa ela faz sentido dentro da alocação do seu portfólio. Como assim, Gleison? Eu não entendi muito bem. A empresa ela está no setor de telecomunicações, então é um setor que não faz sentido para todo mundo. Então, nesse sentido, você já teria que refletir: faz sentido eu ter um ativo de telecomunicações no meu portfólio? Se a resposta for sim, você pode estudar o case e investir na empresa. Lembrando que nós não temos no setor de telecomunicações somente a IBR3 no Brasil, nós temos outras boas empresas. Mas acontece que a Oi, por estar em regime de recuperação judicial, as ações, elas saíram de um valor super alto e caiu para alguns centavos, principalmente na crise. E aí, antes de investir, eu comecei a investir em IBR3 em janeiro de 2020, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu comecei a investir em janeiro de 2020 e mais importante, talvez a coisa mais importante a ser dita nesse vídeo é que o IBR3 representava apenas 1% do meu portfólio, ou seja, era aquela parte do meu portfólio, ou seja, aquela parte da grana que eu tenho investido que eu aceitava correr riscos. Então, se eu tivesse investido em Oi em janeiro e suponhando que passaram-se 5 anos, as ações da Oi vieram para 0 centavos, ou seja, eu teria perdido todo o meu capital investido em Oi. Isso significa que eu teria perdido apenas 1% do meu portfólio. Se você tem R$1.000 no seu portfólio e você investe apenas 1% e esse 1% vira pó, ou seja, vira zero, você ainda tem uma diversificação na sua carteira. Então, eu não recomendo que você coloque uma parte muito significativa do seu capital em o IBR3, que é a recomendação que todo mundo, você vê na internet as pessoas falando, a menos que a pessoa seja maluca e ela tenha uma informação que é ultra secreta do FBI e que nós ainda não temos sobre o IBR3, que vai garantir que de repente no curto prazo, médio prazo ou longo prazo as ações da Oi elas vão triplicar, quadruplicar, enfim, elas vão se valorizar 10 vezes. Então eu tinha essa ação na minha carteira e eu resolvi vender. E aí por que eu resolvi vender as ações da Oi? Primeiro porque depois que saiu o resultado dela do primeiro trimestre, não fazia mais sentido para mim continuar com esse ativo. Existem muitas discussões, depois que saiu o balanço do primeiro trimestre, existem muitas discussões associadas à Oi, e que aqui eu vou tentar resumir. O balanço da Oi veio péssimo, como sempre, e a Oi ela propôs algumas modificações. E que modificações são essas? A Oi ela quer propor uma espécie de criação de 4 braços da empresa e ela quer focar no seu core business. O que é core business? Seria o coração da empresa, que é
ela quer ir para a área de fibra ótica e ela quer parar com a parte da telefonia móvel e os outros braços da empresa, ou seja, ela quer se focar só na área de fibra ótica porque ela, no racional dela, ela acredita que esse é o futuro da empresa. Então, muita gente está vendo com bons olhos isso, eu não vejo com bons olhos porque, primeiro, eu não vejo com bons olhos e nem com maus olhos. Para mim não faz mais sentido estar na empresa porque eu tinha ela em carteira, eu acompanhei ela por um tempo. É bom lembrar que a empresa está passando por uma recuperação, não só judicial, mas também uma recuperação da sua administração, ou seja, já existe um novo CEO na empresa, ou seja, um cara que está gerenciando a empresa agora, que é diferente dos anteriores que estavam na gestão. Então é um cara que está fazendo um excelente trabalho, acompanhei um pouco do trabalho dele, vi alguns vídeos dele, mas acontece que eu tinha coisa melhor para fazer. Eu tirei o dinheiro que eu tenho em OIBR3 e, por incrível que pareça, eu preferi colocar esse dinheiro na Selic, aplicar no Tesouro Selic. Mesmo com a queda, né, que nós tivemos recentemente para 2,25% ao ano, eu preferi melhor colocar esse dinheiro no Selic, mesmo sabendo que ele não vai render quase nada ou absolutamente nada, e esperar de repente uma queda na bolsa ou um momento certo para eu comprar um outro ativo. Então eu acho mais interessante não ter na minha carteira mais um ativo que fique como eletrocardiograma, as ações sobem e descem. Não que isso influencie a minha visão de longo prazo. O gráfico das ações não influencia em absolutamente nada a minha decisão de longo prazo. Mas eu prefiro ter uma tranquilidade de investir em outros bons ativos e eu acredito que a Oi já não é mais, ela não faz mais sentido no meu portfólio, ok? Então é natural que esse vídeo pode gerar várias polêmicas, as pessoas podem dizer que o fato de que eu estou investindo na Oi agora porque eu estou pensando no longo prazo, de que daqui a 5, 6 anos ela vai trazer bons resultados, as ações vão se valorizar, as pessoas vão voltar a olhar com bons olhos para a Oi. Acontece que a ação fazia sentido para mim, na minha carteira, ou seja, o risco que eu queria correr antes do período da pandemia e agora já não faz mais sentido para mim. Eu não acho que a empresa vai conseguir se recuperar em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E isso não me interessa mais. Eu já não acompanho mais a empresa, já não estou mais acompanhando o site de RI da empresa. Para mim, eu quero tranquilidade. Acho que o período da pandemia ele veio para mostrar para a gente que agora mais do que nunca nós precisamos de boas empresas no nosso portfólio. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Nos sigam nas redes sociais. É o nosso Instagram, Investir do Bem, hashtag IBSA3. Nós estamos no Spotify da mesma forma também, Investir do Bem, hashtag IBSA3. E no YouTube, Investir do Bem, hashtag IBSA3 também da mesma forma, ok? Então, se você gostou do vídeo, lembre de compartilhar, lembre de comentar. Se tem aquele teu amigo que tem Oi na carteira ou está pensando em ter Oi na carteira, manda esse vídeo para ele, compartilhe com ele para a gente gerar um ambiente de discussões aqui que seja saudável de preferência, ok? Então era isso, eu agradeço vocês, forte abraço e até mais.